Olá, bem-vindo à 15ª temporada do PQU Podcast, o podcast para o psiquiatra em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Allen Frances e John Clarke publicaram um artigo em 1981 no Archives of General Psychiatry que se tornou um clássico. Em No Treatment as the Prescription of Choice, os autores propõem-se a investigar uma questão clínica muito relevante e que se mantém atual até os dias de hoje. Em que devemos apoiar a decisão clínica de prescrever nenhuma intervenção terapêutica para um paciente? Calma lá, estamos no primeiro parágrafo e você já está inquieto? Bom, foi exatamente esta reação que eu tive quando li pela primeira vez o artigo. Vamos discutir cada aspecto deste clássico conforme as inquietações apareçam. O PQU Podcast, após mais de 7 anos de sua fundação, segue firme na missão: disponibilizar para você, psiquiatra em formação, evidências e opiniões que possam colaborar na sua prática clínica, em busca de melhores resultados para os seus pacientes e mais satisfação para você. Com o apoio fundamental da Predicado Comunicação na publicação, divulgação dos episódios e manutenção de nosso site e redes sociais, e do Breno Vettorassi no estúdio Vira Disco, na captação e edição de áudio e vídeo, nós, Luiz Alberto, Maria Clara, Tiago e eu, levamos até você, a cada semana, um novo episódio. Retomando aqui as inquietações, as minhas eram as seguintes. Primeiro, seria possível classificar a não intervenção como uma prescrição? Sim. Se avaliamos um paciente, elaboramos um diagnóstico, seja ele médico-psiquiátrico ou situacional, estamos aptos a prescrever uma conduta, mesmo que esta seja não intervir. E segundo, seria a não intervenção uma prescrição legítima? Sim, também. Eu diria até que se esta pergunta chegou a te provocar, você está precisando desesperadamente ouvir esse episódio. Mas reconheço que essa ideia é mais facilmente dita do que feita. Ou seja, em tese, reconhecemos o não tratamento como uma conduta legítima. Mas, de maneira geral, raramente a colocamos em prática. Na carência de dados na literatura, os doutores Allen Frances e John Clarke fizeram um levantamento de seus 500 últimos atendimentos, para descobrir que apenas em 4 deles optaram por não prescrever tratamento algum. Mas calma agora. Se sim, seguimos. Os autores eles pretendem com a investigação propor critérios preliminares para a prescrição de nenhum tratamento e sugerir a condução de pesquisas que possam gerar evidências mais robustas para esta decisão. Esses critérios preliminares nasceram de sua experiência prática e do que eu chamaria de um chute qualificado. O termo em inglês é melhor, educated guess. Nesse ponto, vale a pena dizer quem está chutando. Eu vou me ater ao chutador titular aqui, Allen Frances. Ele é um psiquiatra norte-americano, atualmente professor emérito e chairman do Departamento de Psiquiatria e Ciências do Comportamento da Escola de Medicina da Universidade de Duke. Além de sua imensa importância no mundo acadêmico, ganhou notoriedade para o público leigo ao chefiar a força-tarefa da American Psychiatric Association para o desenvolvimento do DSM-4, para depois se tornar ferrenho crítico da 5ª edição do mesmo manual. Vale citar que sua maior crítica se refere à ampliação excessiva das fronteiras da psiquiatria e da medicalização do comportamento humano normal. Retomando, com esse chute muito bem qualificado, os autores propuseram que os pacientes candidatos à prescrição de não intervenção seriam aqueles: primeiro, propensos a não resposta terapêutica, propensos a uma resposta negativa ao tratamento, ou seja, aqueles que piorariam com a intervenção, e ainda aqueles com marcadores que sugerem que possam apresentar uma melhora espontânea, ou seja, que melhorarão com ou sem nossa intervenção. Hipóteses feitas, eles promoveram uma revisão da literatura a respeito do tema, apenas para constatar que quase nada havia disponível a respeito. Antes de seguirmos com a revisão, eu vou descrever outra inquietação minha, que talvez só não seja também sua porque eu ainda não te contei.
Trata-se do seguinte: os autores, tanto no título do artigo como em outras passagens ao longo do texto, falam sobre a prescrição de nenhum tratamento pelo psiquiatra, ou seja, não parecem estar se referindo a uma modalidade específica de tratamento. Veja aqui este exemplo. Este artigo continua a explorar opções de tratamento a partir da criação de critérios preliminares específicos para uma importante, porém comumente negligenciada, alternativa clínica, a prescrição de nenhum tratamento. Ou ainda este. Apesar de o tratamento psiquiátrico ser algumas vezes perigoso ou desnecessário, ele raramente é evitado na prática. Para depois, no entanto, partirem para uma revisão da literatura e a criação de critérios para a não prescrição de psicoterapia especificamente. Isso também fica claro nestas várias passagens. Já que a taxa de resposta positiva à psicoterapia em vários tipos de condições tende a ficar ao redor de 65% a 70%, pode-se entender que não respondedores e aqueles que ficaram pior com o tratamento seriam 30% a 35% dos casos. Ou mais especificamente ainda nessa outra. Psicoterapia é uma modalidade terapêutica potente e deve ser prescrita com o mesmo cuidado e especificidade necessária à dispensação de medicamentos. Sabendo o quão criterioso Allen Francis é com sua escrita e suas publicações, só posso entender que este aparente lapso tem origem no conceito vigente à época sobre o que era o tratamento psiquiátrico. No início da década de 80, enquanto a farmacoterapia era restrita a casos mais graves e específicos, a psicoterapia não apenas era a modalidade terapêutica de escolha para a maior parte dos pacientes, como também a que mais comumente era prescrita em excesso, ou com critérios muito pouco específicos. Sobre isso, os autores comentam. Entusiastas da terapia enfatizam que os pacientes que provavelmente não se qualificam para nenhum tratamento geralmente são as pessoas mais infelizes, aquelas sem nenhuma outra perspectiva de alívio, e são precisamente as pessoas que mais precisam de ajuda. Com esse enquadramento da situação, não é de se espantar que, na prática, não se visse à época a prescrição de nenhum tratamento. Você está aí fazendo paralelos, enxergando semelhanças e diferenças com a nossa situação atual? Eu também, mas aguenta aí, falaremos disso depois. Agora, a revisão. Nada de muito interessante para se ver aqui, na verdade. Os dados encontrados, em geral, não foram de boa qualidade metodológica, mas apontam que a taxa reportada de resposta terapêutica negativa à psicoterapia vai de 3% a 28%. Já a de não resposta terapêutica de 30% a 35%. Sobre a ocorrência de melhora espontânea, os autores apontam ser metodologicamente impossível mensurar melhora espontânea em pacientes participando de ensaios clínicos para avaliação de eficácia de um tratamento. Até citam que a taxa de resposta no grupo controle destes ensaios clínicos varia de 9% a 52% e calcularam uma média de 43%, mas apontam que a interpretação destes dados como sendo de remissão espontânea seria controversa. Reconhecendo as dificuldades metodológicas em se produzir evidências sobre a escolha de se prescrever nenhum tratamento psicoterápico, o que agora ficou mais bem explicado, e diante do fato de que estas decisões precisam ser tomadas diariamente por nós psiquiatras, com ou sem evidências para tal, Francis e Clarkin consideraram justificável a elaboração de critérios preliminares e provisórios, com um alerta de que esta proposta não foi adequadamente testada e deve ser amplamente discutida. Vamos às indicações relativas propostas por eles para a prescrição de nenhum tratamento, de novo, psicoterápico. Pacientes com risco de resposta negativa. Tais pacientes podem ser identificados pelo histórico prévio de pouca tolerância ao tratamento psicoterápico. Os autores são específicos em mencionar a dificuldade de pacientes borderline, narcisistas ou masoquistas em tolerar a situação transferencial, reagindo muitas vezes de maneira destrutiva, provocativa e caótica.
Os autores sugerem que, mesmo que o paciente nunca tenha experimentado um processo terapêutico antes, estas características sugestivas de resposta negativa poderiam ser detectadas em consultas iniciais longas e cuidadosas, ou ainda em um período inicial do tratamento psicoterápico. Ousado, hein? Exceções seriam pacientes com uma experiência única de insucesso terapêutico, ou seja, em que não se pode detectar um padrão de reação adversa grave ao tratamento. Pacientes com transtorno borderline grave, com padrão de relacionamentos caóticos, mas com um histórico de experiências terapêuticas positivas, ou ao menos boa capacidade de estabelecer uma aliança terapêutica inicial. Pacientes tão gravemente afetados e com vidas tão caóticas em que o risco de má resposta esteja justificado. Ou ainda quando um terapeuta especializado e experiente em situações como esta estiver disponível. Uma segunda situação em que o risco de resposta terapêutica negativa deve ser considerado como um critério para a prescrição de nenhum tratamento psicoterápico é quando há grande suspeita e alto risco de que os ganhos secundários advindos do tratamento sejam a grande motivação para a busca de ajuda. Bom, as exceções seriam: quando é perceptível um transtorno mental passível de tratamento, com gravidade e desfuncionalidade que justifiquem o risco, ou 2, quando o paciente já está gravemente afetado pelo ganho secundário. Pacientes com risco de não resposta terapêutica. Os autores elencam 4 categorias. A primeira seria dos pacientes cronicamente dependentes e viciados em terapia, entre aspas. Estes pacientes têm longa história de terapias que nunca chega ao fim, geralmente de diferentes modalidades. Raramente chegam a ter uma resposta positiva sustentada, e a psicoterapia deixa de ser o meio para um fim, mas um estilo de vida. Exceções seriam de pacientes que verdadeiramente necessitam de psicoterapia de longo prazo e pacientes que necessitam de psicoterapia breve de urgência, seguido de um planejamento de suspensão gradual do tratamento. Outra categoria seria de pacientes com um comportamento antissocial e delinquente. Os autores refletem que, se por um lado a sociedade deposita uma esperança excessiva na capacidade da psiquiatria em ajudar estas pessoas, por outro, muitos profissionais acatam este chamado, porém com um raro histórico de sucesso. A exceção seria na presença de transtornos psiquiátricos passíveis de tratamento e que pudessem estar relacionados ao comportamento delinquente. Pacientes com transtorno fictício, apesar de algo raro e que deve ser avaliado com cautela, obviamente estão nessa categoria. E por fim, pacientes muito pouco motivados para o tratamento ou mesmo incapacitados a ponto de não estarem aptos a participarem de um processo psicoterápico. Por último, mas não menos importante, pacientes com alta probabilidade de melhora espontânea. Os autores elencam 2 categorias: aqueles pacientes que estão passando por luto ou em meio a uma crise conjugal, financeira ou em qualquer outra área da vida, e que demonstram terem recursos internos e suporte social suficiente para lidar com esse processo. Ou os pacientes que estão saudáveis, ou seja, pacientes que buscam ajuda por dificuldades oriundas de uma vida normal e que também demonstram terem recursos internos e externos para lidar com elas. Antes de finalizar as diretrizes para a prescrição de nenhum tratamento psicoterápico, os autores fazem ainda 2 considerações técnicas. A primeira refere-se ao uso da recomendação de nenhum tratamento como uma intervenção terapêutica. Pois é. Por exemplo, tanto em pacientes pouco motivados quanto em pacientes muito regredidos, a indicação de nenhum tratamento poderia servir como um chacoalhão, com o intuito final de que o paciente procure o tratamento devido. Entendido, mas para ser usado com extrema cautela. Eu mesmo nunca o fiz. E ainda uma consideração que aí sim eu considero muito valiosa. Em alguns pacientes, o tempo ideal para o início do tratamento necessita de ao menos alguma espera. Nestes casos, a indicação ideal é de nenhum tratamento.
ao menos por enquanto. Bom, recomendações terminadas, vamos às opiniões. Você que já conhece o PQ Podcast sabe de nosso lema, evidência com opinião. No episódio de hoje eu diria que se trata de opinião com opinião. Afinal, o artigo descreve as opiniões, muito bem embasadas, de autores de peso. As recomendações aqui feitas são tão ousadas quanto necessárias. Se você resolver ler o artigo na íntegra, vai ver que os autores não se furtaram em alertar veementemente o leitor de que as recomendações ali sugeridas fossem interpretadas de maneira relativa e aplicadas de maneira cuidadosa. Já em 1981, tratava-se de um campo pouco explorado pela ciência. Não apenas por desinteresse, mas principalmente, eu diria, por dificuldades metodológicas para se produzir evidências de qualidade. O cenário não é diferente hoje em dia. Resolvi mesmo assim publicar esse episódio, por considerar que as reflexões feitas por Francis e Clarkin são tão atuais hoje como eram na época de sua publicação. De lá para cá, a psiquiatria aumentou muito seu raio de ação. O número de diagnósticos em nossos manuais cresce a cada nova publicação, assim como a parcela da população a procurar atendimento. Além disso, as medicações ganharam destaque frente à psicoterapia no tratamento psiquiátrico. E tanto a oferta de medicamentos quanto o seu contraponto, a demanda deles, aumentou consideravelmente. Por um lado, isso se deve às campanhas de marketing da indústria farmacêutica, que convenceram médicos e pacientes de que os medicamentos são muito necessários no tratamento de todos os transtornos mentais, mesmo os mais leves. Por outro lado, a cultura vigente, em que vigoram a baixa tolerância às frustrações e a busca de soluções imediatas para os problemas da vida. Sendo assim, aproveito a oportunidade para insistir na tecla de que nem sempre a solução para o problema que o paciente apresenta é a prescrição de medicamentos. E mais, que faz parte dela fazer justamente o contrário, não os prescrever precipitadamente e explicar o porquê de sua conduta. É indispensável que o psiquiatra em formação saiba que é legítimo e necessário, em algumas situações clínicas, prescrever nenhum tratamento. Nós aqui do PQ Podcast, quando o fazemos, nos valemos muito da segunda consideração técnica feita pelos autores no artigo que eu acabo de apresentar. Muitas vezes, o momento da avaliação inicial não é ainda o ideal para a indicação terapêutica. Chamamos isto de conduta expectante ou observação expectante. Ou seja, você não precisa nem deve dispensar o paciente, dar alta para ele, mas sim acompanhar cuidadosamente sua evolução. Muitas vezes você vai se convencer de que nenhum tratamento era mesmo indicado. Em outras verá que o momento certo vai chegar. Seja de um jeito ou de outro, o paciente vai agradecer o seu zelo. Com esse comentário terminamos este episódio do PQ Podcast, em que comentei um artigo clássico, do início da década de 1980, escrito por colegas que, posteriormente, se tornaram luminares da psiquiatria, e que permitiu considerações sobre a prática psiquiátrica contemporânea. Espero que tenha gostado. Você ouviu mais um episódio do PQ Podcast. Acesse nosso site pqpodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Também estamos no Instagram e no YouTube. Agradecemos sua atenção.